dia de domingo é o dia que nós tiramos para estarmos louvando ao Senhor, estarmos juntos com a nossa família. Como é importante estarmos juntos, celebrando, num momento tão especial que é o domingo. Para mim sempre foi um referencial de família, desde pequeno. Traga na memória esse momento especial, esse momento que a gente tem nas nossas memórias, né? Da macarronada, do frango assado, da maionese, bem, né? Bem a sua cara, você também fazia isso, você também faz isso ainda hoje. Hoje você procura ser um pouco mais light, né? Não, vamos uma saladinha verde. Ah, irmão, me engana, meu irmão. Mas esse domingo é o domingo que você, alguns dizem assim, é o dia do lixo, não é o dia do lixo, é o dia das coisas boas, coisas maravilhosas, né? Que Deus criou. Então família é isso, é esse momento especial. Esse momento de nós estarmos juntos, celebrando ao Senhor. Estarmos juntos aqui neste local também com irmãos tão especiais que Deus colocou do nosso lado. Isso também é gostoso, é família. Nós estamos juntos celebrando ao Senhor. Todos são perfeitos? Não. A sua família é perfeita? Não. A minha família é perfeita? Não. Mas nós somos família. E é onde Deus está trabalhando. É onde Deus move de uma maneira tão especial. E nessa noite nós vamos falar um pouco, e nós vamos entrar na história de uma família também, que como a nossa, né, com decepções, com crises, com coisas que ocorreram na vida dessa família, mas que certamente, né, nos darão um norte, uma direção. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo nessa semana, neste momento a qual eu estou passando? Ou se porventura, o momento difícil que porventura vir sobre a minha vida, Deus, qual deve ser a minha postura em tudo isso? Então eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso de número 11. Lucas, capítulo 15, no verso de número 11. Espera você achar. Acharam? Lucas 15, 11. Fala-nos da família do filho pródigo, amém? Como enfrentar a crise, como enfrentar as decepções da vida, aliás, enfrentando a crise. Vamos lá? Lendo Lucas capítulo 15, no verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-lhes das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Amém? Eu gostaria de orar nessa hora. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar. Toma o controle, o comando, Senhor Deus amado, dando a direção neste momento, Deus, de como falar, maneira de falarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor está querendo falar aos corações neste começo de noite, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, concede-me graça, sabedoria, a unção da tua parte, dê-me graça, poder, autoridade, Senhor, que no abrir da minha boca, a tua palavra possa fluir com autoridade, com graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parábola do filho pródigo é a parábola mais conhecida de Jesus.
mas ela está escrita nos evangelhos apenas uma vez. Uma vez ela foi mencionada por um dos escritores. Lucas relata essa parábola, mas ela se tornou notória, né? Todo lugar que você vai, as pessoas conhecem essa história. Eu lembro dessa história muito clara na minha vida, com 16, 15, 16 anos, quando eu li, né, pela primeira vez alguns trechos da Bíblia. Esse trecho era um trecho que realmente falava ao meu coração. Então é um texto conhecido, né? Então a parábola, ela descreve várias decepções, vários momentos de decepções que cercam o cotidiano humano, né? A nossa vida diária. Então a nossa vida, ela é cercada de decepções, cercada de momentos de adversidades que tentam realmente nos tirar do foco devido. Então a Bíblia relata essa história, né? E essa parábola, ela mostra de uma forma clara, né? Esse quesito, né? Decepção, crise, né? Algo que pode ocorrer com qualquer pessoa, em qualquer momento da sua caminhada. E aí Jesus, ao relatar a respeito dessas decepções, dessa crise, Jesus coloca em foco uma família. Jesus joga o holofote sobre essa família que ele estava relatando, que era a família desse jovem, a família que nós conhecemos, né? Que é a família do filho pródigo, como nós a conhecemos. Então, primeira coisa que eu queria falar com você nessa noite, como nós podemos enfrentar, né, as decepções, esses momentos de crise, sem sair, né, do eixo, do comando de Deus, né, do comando do nosso Deus sobre o nosso viver. E é tão gostoso quando nós podemos ver Jesus a orientar os seus discípulos, a dirigir, né, a eles a palavra, o ensino. Um deles chegaram para Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar. Nós queremos ter esse momento de comunhão, esse momento de relacionamento contigo. Os discípulos de João têm lá a sua orientação devida, né, que é dada pelo mestre ali, que era João, que estava orientando alguns discípulos. Jesus começa a dizer: eu vou ensinar vocês dessa forma. Vocês, quando orarem, entra no seu quarto, fale com o Pai em secreto, e o Pai vai te ouvir. Então lá isso está em quê? Então a oração, ela faz parte deste eixo central da nossa vida, né? Mateus capítulo 6, no verso 6, tu ao orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Então essa crise que chega à sua vida, este momento que chega à sua vida, não pega Deus desapercebido, não pega Deus, como podemos dizer assim, no popular, de calças curtas, né? Ele pegou assim, sem saber o que ele vai fazer. Não, ele sabe do momento a qual você está passando, e ele diz lá no verso de número 8, Mateus 6, 8, porque Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe. Lá em Mateus 6, 8 diz assim, tu vai entrar no Mateus 6, no verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que o peçais. Amém? Deus sabe das nossas necessidades antes de nós dirigirmos a Ele o nosso pedido. Mas a despeito dessa ciência, né, Deus está certo, né, da tua necessidade, Ele quer relacionamento contigo. Amém? É um Deus é Deus com características que só Deus tem: onipotência, onipresença, onisciência, conhece todas as coisas, não está preso a um tempo, a um espaço, não está preso a um momento. Porque quando nós estamos passando por um momento de decepção, um momento de crise, nós ficamos muito, se nós não tomarmos cuidados,
nós ficamos cativos dele. Você fica cativo dele, eu fico cativo. Então por isso nós temos que ter os nossos olhos postos, né, neste eixo central da nossa vida cristã, que um desses eixos desse central contém algo de fundamental: a oração. A oração. Então aí Deus vai começar a dirigir, e aí eu fico imaginando, né, que aquele pai possuía, né, ele, com certeza, ele orientava aquele filho de uma maneira correta, ele dava os princípios corretos, né, para aquele filho, dirigindo, orientando a vida dele, corrigindo quando era preciso, né. E aí eu fico imaginando que naquele momento, né, naquele momento que o filho chega para ele, pede, né, aquilo que era devido da sua herança, eu creio que foi o momento em que o pai precisou, neste momento, digerir toda aquela situação, em oração, num posicionamento de oração. Mas enfrentando as decepções, sem sair desse eixo do comando de Deus, a oração é fundamental, entendemos que a oração é fundamental, isso é de suma importância. E entendemos também neste momento, das decepções, da crise, que Deus quer falar algo, Deus quer nos orientar em algo das nossas vidas, Deus quer nos corrigir de uma maneira precisa. Então também devemos entender que a correção também, no momento da decepção, no momento da crise, também faz parte deste eixo central, faz parte deste eixo central do comando de Deus, né? A correção, ela visa algo melhor e algo maior sobre as nossas vidas, ela visa o aprimoramento da santidade de Deus nas nossas vidas. Deus quer nos tornar santos mais e mais, e quer mover as nossas vidas neste momento de crise. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 10, diz assim: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então Deus nos disciplina com uma finalidade dentro deste eixo do comando de Deus. A finalidade é o que? Promover santidade. Deus quer corrigir, quer orientar. E lá no verso anterior, no verso 9 do capítulo 12 do livro de Hebreus, diz assim: além disso, nós tínhamos os nossos pais, que segundo a carne nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muita submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Então a correção fala disso, fala deste momento em que Deus diz: olha, se os nossos pais, eles nos corrigiam de uma maneira que eles achavam a melhor, né? E muitas vezes erraram, e nós muitas vezes erramos na correção, como pais. Eu me coloco juntamente com você também nesse momento, mas Deus diz assim: e Deus, será que Deus perdeu o controle da sua vida neste momento de crise, nesse momento de decepção? Não, meu amado irmão, Ele está presente, entendendo que Ele quer corrigir, Ele quer te levar para o caminho correto, e eu fico imaginando que neste momento, né, aquele jovem ali, estava enfrentando todo este momento de luta, este momento de adversidades, né, mas eu quero falar em primeiro lugar agora, também, a respeito das decepções, que cercavam a vida, não do jovem a gente vai falar um pouco mais à frente. Eu quero falar das decepções que cercavam a vida daquele pai. Aquele pai é mencionado em alguns versos desse capítulo 15 que nós lemos, no capítulo 15 do livro de Lucas, né? Capítulo 15, no verso 12, diz assim, quando o filho se dirige a ele, ao pai, diz assim: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Pai, eu quero a parte da herança, porque agora eu quero viver a minha vida. Então eu fico imaginando que uma frase ecoou certamente na mente, no coração daquele pai. E uma frase que ecoa muitas vezes na mente e no coração de muitos pais nos dias da atualidade, nos nossos dias atuais,
que é essa frase assim, em que eu errei, né? Em que eu errei na orientação do meu filho, na direção, no comando da minha casa, e aí as pessoas se perdem no momento de crise, não entendendo, né, o que Deus quer falar naquele momento tão preciso, que é o momento da crise, que Deus vai estar corrigindo, orientando, levando pelo caminho devido. Então, eu vejo que a segunda coisa é essa questão, as decepções que cercavam a vida daquele pai. E aí, lá no capítulo 15, no verso 12, quando ele ouve essa frase, né, quando ele perde a herança, e aí no verso de número 12, no final do verso de número 12, no capítulo de Lucas 15, 12, no finalzinho, diz assim: e ele lhe repartiu tudo aquilo que era seus haveres, aquilo que era pertencia ao filho, de uma forma legal. Então eu fico imaginando que quando no verso 12 ele faz esse pedido e o pai começa a calcular tudo aquilo que ele teria como direito. Eu não sei se ele procurou um cartório devido ali na região para buscar as orientações, não sei se procurou um advogado credenciado, né, na ordem dos advogados ali da região, não sei o que ele procurou um profissional, mas certamente ele sabia que aquele filho tinha uma parte de vida e deu a ele a parte de vida. E no verso de número 13, alguns dias se passaram. Eu creio que aqueles dias foram dias longos, porque quando a crise vem sobre as nossas vidas, ela vem de uma maneira que ela se mostra longa. É como nós lemos naquele verso, né? O choro pode durar uma noite, mesmo que tenha o fim dessa noite, a noite parece ser longa. Sabe aquelas noites que você vai dormir e às vezes não está com sono e roda de um lado e a noite se estende, se estende, se estende. E o que acontece? Quando você consegue pegar no sono já cansado, aí você tem que levantar. Mas aquele momento se tornou tão longo, né? Naquele momento de luta, de dor, quando passamos por um momento de enfermidade, seja com os nossos filhos, seja com um ente querido, né? Aquela noite de sono parece uma noite que não vai terminar, uma noite muito longa. Eu fico imaginando que naquele momento, né, quando o pai recebe do filho essa pergunta, né? Pai, eu estou indo tocar a minha vida, dar a minha parte que é devida. Qual foi a reação daquele pai mediante essa atitude do filho? Qual foi a receptividade, né? A Bíblia ela não relata, ela não mostra, mas eu creio que aquele pai se sentiu, né, frustrado, né? Como nós nos sentiríamos frustrados, né? Como nós nos sentimos frustrados muitas vezes nos momentos, né, em que as coisas saem fora do eixo que nós trilhamos como um eixo, né, de equilíbrio na nossa vida, seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela profissional, né? E aí eu fico imaginando que a Bíblia não relatou nada ali a respeito da reação daquele pai. Só diz que ele pegou, separou aquilo que era devido do filho e deu ao filho. O filho preparou durante alguns dias toda a sua saída, toda a sua ida para aquele momento de libertação e foi. Mas o que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar sobre isso, nesse período, e durante essa semana algo ecoou no meu coração, eu falei, Deus, pouco se fala, né, sobre esse pai, mas eu queria entender um pouco da mente desse pai, né? Eu queria entender um pouco da mente desse pai para poder estar também entendendo um pouco como pai, né? Como pai que tem filhos. E aí eu comecei a ver que, como pais, nós tentamos, na hora da adversidade, na hora da crise, da luta, nós tentamos solucionar, né, as crises dos nossos filhos, tentando resolver por eles, né, as questões, né, que pairam sobre o seu coração. E muitas vezes, não num ato maldoso, eu nunca fiz isso, ou você nunca fez isso, num ato maldoso de maneira nenhuma, mas é um ato de preservação, a gente tenta preservar.
Afinal de contas, o que é? É a sua cria, é aquilo que você gerou. Então é um ato de proteção, mas muitas vezes esse ato de proteção se torna um ato nocivo no crescimento dessa criança, no crescimento, na orientação devida, meu amado irmão. Eu fico imaginando que muitas vezes as pessoas estão presas, né? Presas em tantas coisas tantas decepções que trazem para a sua vida diária, trazem para as suas famílias essas decepções, e essas decepções elas passam de uma maneira tão impregnada, né, para os filhos. E aí as pessoas ficam procurando Deus. Será que é algo espiritual, é uma maldição que veio de tal pessoa? Não, você simplesmente está passando algo que você recebeu e você não está filtrando, e você está lançando muitos medos, muitas coisas que impedem o crescimento, né? Então, na hora da dificuldade que teu filho possa passar, eu acho interessante que neste momento o pai não prendeu o filho dentro daquele quarto. Ele poderia fazê-lo, mas isso não resolveria. Isso jamais resolveria, e muitas vezes nós estamos agindo desta maneira. Nós achamos que muitas vezes nós vamos impor algumas coisas, nós vamos aprisionar, né, os nossos filhos dentro de uma redoma que nós colocamos como limite devido, e aí nós nos frustramos. E as decepções não passam a ser só dos nossos filhos, passam a ser também as nossas decepções. E esse pai, eu creio que neste momento, Deus não estava tratando só com o filho que saiu, Deus estava tratando com o pai que ficou. E Deus trata conosco também como pais, que ficam muitas vezes. E essa frase que ecoa em muitos corações: o que eu errei? Não é para ficar apenas como uma faca, né, um punho enfiando, né, para matar, para destruir, não, mas tem que vir realmente com um momento de reflexão. Deus, no que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar, Senhor Deus, na orientação em relação aos meus filhos? E é interessante porque isso começa desde quando a criança é pequenininha, e é uma coisa tão natural. A criança começa a andar, tá lá, aí você já segura. Meu irmão, deixa andar, deixa cair, deixa aprender a andar. Mas a gente sempre tem aquele senso de proteção. Minha filha tinha mais ou menos 11 meses. Ela estava andando num carrinho um andador. Nem vi mais esses andadores. Isso é de 30 anos atrás. Ela andando naquele andadorzinho. E a gente estava recebendo um grupo teatral lá do Rio de Janeiro, lá no local que hoje é a Operação Vida, ali na Conselheiro Neves. E nós estávamos almoçando com este grupo, o pessoal da igreja, a liderança, o pastor Natalino, todo mundo ali, e de repente minha filha começou a andar nesse andadorzinho, e ela foi rapidinho, andando, daqui a pouco tinha uma escada, e a gente não viu. Quando a gente viu, olhou, ela tinha sumido. Ela desceu aquela escada que tem lá na Operação Vida, e ela foi descendo com o andadorzinho até embaixo, foi caindo, foi rolando. E naquele momento, o que aconteceu, nós corremos lá, e a gente não sabia como que estaria minha filha lá embaixo. Pegamos a Aline, olhamos, não tinha um machucado na vida dela, nenhum. Pegamos ela, conversamos com ela, colocamos ela no nosso colo, acalentamos o seu coração, e ali o que aconteceu? Vamos proibir a Aline de subir ali naquele local, e ela não vai estar ali, não. Ela vai ter que conviver, e conviver com regras, com limites. Nós erramos porque a porta ficou aberta, e ela não sabia que aquela porta aberta tinha um lance de escada. Ela simplesmente pegou o andadorzinho dela, foi andando, e com o andadorzinho ela andava muito rápido, então ela foi andando, de repente, quando fui ver, ela estava lá embaixo. E o que aconteceu? Nós ficamos o quê? Assustados. E muitas vezes esse ato que eu falei para você, que ocorreu na minha vida como família, há 24 anos atrás, se não houver cura, meu amado irmão, o que acontece? Você traz sequela sobre o seu relacionamento de confiança, né? Poxa vida, onde eu errei, eu deixei a porta aberta, veio um peso sobre o seu coração. Meu amado irmão, houve alguém que deixou a porta aberta, seja você, seja outra pessoa, houve. Agora vamos
tentar agora resolver essa questão. E aí o que acontece? Nós vemos o quê? Que aí ela começou depois a andar, e aí a gente estava junto, olhando, observando, lógico, com todo o cuidado, não de uma maneira displicente. Então o que acontece muitas vezes é que nesse momento da adversidade, da crise dos nossos filhos, nós muitas vezes, isso é batata, nós tentamos passar à frente, e nós tentamos resolvê-las todas, achando que com isso, nós estamos sendo heróis, ou alguém realmente vai trazer algo de benéfico, quando muitas vezes vamos trazer algo corrosivo para os nossos filhos. Corrosivo porque na tentativa de ajudá-los, nós impedimos muitas vezes o crescimento, o desenvolvimento, né, na vida dos nossos filhos, para que eles possam ter o quê? Uma saúde relacional, ele se relacione com outras pessoas também, aprendendo a se relacionar, aprendendo com as decepções, porque elas surgem. Tem um filme muito antigo, que eu assisti há muito tempo atrás, em que a mãe criava um menino dentro de uma bolha, e o menino não podia sair daquela bolha. E um dia ele descobre que ele saindo da bolha, ele podia brincar com as outras crianças, mas a preocupação da mãe é o quê? Se ele saísse daquela bolha, ele seria contaminado por diversas bactérias, e aí o menino iria morrer e tal. Meu amado irmão, o seu filho vai aprender, como você aprendeu, com erros e acertos. Mas nós como pais, nós queremos privá-los disso, mas não é algo maléfico, não é algo assim, premeditado por nós, não quero fazer, não, é inconsciente muitas vezes. E eu fico imaginando que naquele momento o pai teve, todo o período que o filho passou fora, Deus teve oportunidade para também trabalhar na vida daquele pai. Deus teve todo o tempo. Ele não era mau, meu amado irmão. Você vê que quando o filho volta, e nós vamos falar a respeito disso, ele tinha uma visão correta do pai. O pai tinha exemplos tremendos para aquele filho, mas isso não nos isenta do aprendizado devido que nós temos que ter da parte de Deus a cada dia. Cheguei num estágio alfa de aprendizado, um estágio superior, agora eu estou quase na classe dos anjos celestiais, então estou numa... Meu irmão, até você morrer, estando nessa terra, você vai estar aprendendo, eu vou estar aprendendo. E o Luiz estava falando de manhã sobre andar com Cristo, foi muito gostoso ele falando de manhã, e de repente ele falou assim, muitas vezes você vai tratar seu filho como uma criança, é bonitinho, ai que foto linda, maravilhosa, mas ele vai ficar um bebê constante? Não, porque se ele ficar um bebê constante, o que vai acontecer? Tem alguma coisa errada. Eu tenho fotos lindas dos meus filhos, né? E tem algumas que eles proíbem a gente de postar em qualquer rede social, mas são lindas, são fotos deles, mas o que? Fotos que ficaram registradas ali de um passado, mas hoje no presente, tem outras fotos que estão sendo editadas, aliás. Eu não preciso reeditar lá do passado, eu posso trazer para me lembrar de algumas coisas boas, mas outras coisas boas estão acontecendo, e Deus estava trabalhando na vida daquele pai, como Deus estava trabalhando na vida daquele filho, amém? Então, agora eu quero falar das decepções que cercam a vida do filho pródigo. As decepções que cercam, está em Lucas no capítulo 15, no verso 15 e 16, diz que ele já estava ali, convivendo com várias pessoas, e no verso 15 e 16, diz assim, e ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos, e o que aconteceu? E em extrema fome, ele disputava com os porcos a alimentação diária, mas ninguém lhe dava nada. Aí no verso 17 diz assim, então caindo em si.
Então eu fico imaginando, meu amado irmão, para que houvesse este momento de ciência, dele saber, né, que ele precisaria mudar, houve a necessidade de todo aquele outro momento, né, terrível. Agora eu vou dizer, Deus é um Deus sadomasoquista que gosta de te ver sofrer? Não. Mas muitas vezes eu vejo que o aprendizado vem para algumas vidas em alguns momentos, né, que foge do que é normal. E aí eu vejo Deus nesse momento de crise, nesse momento de decepção, também trabalhando, nos ensinando, meu amado irmão, te ensinando muitas vezes a esperar. Eu creio que da mesma forma que o filho estava sendo ali privado de uma boa alimentação, né, de se alimentar, de comer algo bom, né, da mesma forma o pai estava dentro da casa, creio, com aquela despensa ali, cheia de coisas gostosas, maravilhosas, mas eu creio que ele deve ter feito um momento de jejum, um momento de oração, um momento de... Por quê? Porque ele falou, não, eu não tenho, a minha alegria é ter os meus filhos aqui, é estar juntos com eles, mas esse momento é um momento que está me trazendo tristeza, eu não sei o que ele está comendo. Então eu creio que não havia no coração daquele pai aquele desejo assim, não, ele saiu, ele tomou a decisão dele, então agora que ele vá ter a vida dele, agora eu vou viver a minha. Não, eu creio que a cada dia aquele pai esperava na porta da sua casa o retorno do filho. Deus estava trabalhando tanto na vida de um como na vida do outro, em meio às decepções, em meio às crises. Então muitas vezes vem essas crises, essas decepções, e elas tentam assolar o relacionamento familiar. E eu fico imaginando que nesse momento, meu amado irmão, faça isso que nós falamos lá no começo, não saia do eixo do comando de Deus, da oração, do momento que Deus está agindo para disciplinar, para curar, para restaurar, para fazer com que você possa rever algumas coisas em toda a tua questão de relacionamento familiar. E naquele momento que aconteceu, diz a palavra de Deus, que ele caindo em si, é um posicionamento único e exclusivo, mas por ser um pensamento, um posicionamento único e exclusivo, também é um posicionamento pessoal, e é um posicionamento solitário. Você pode até pegar um amigo seu, você pode compartilhar das suas dificuldades, ele vai te orientar, se é crente é melhor ainda, ele vai orar com você, mas meu irmão, no momento do posicionamento, é você e Deus, sou eu e Deus, e aquele momento de nós nos colocarmos diante de Deus. Então esse momento se torna um momento o quê? Solitário, e ainda que você compartilhe com outros, como eu falei, das fraquezas, do pecado, daquilo que está assolando o teu coração, o caminho para irmos até o Calvário, para acertarmos a nossa situação, é um caminho solitário, é um caminho solitário que terá que ser trilhado somente por você. Lá no Salmos 23, 4, o Senhor diz assim: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, é aquele momento da adversidade, que você pode até passar pelo momento da adversidade, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor diz assim: não temas, não temereis, não temas, eu vou estar contigo, eu vou estar te sustentando, eu vou estar te fortalecendo. Então eu creio que naquele momento, né, o filho começou a lidar com a crise, né, começou a perceber a dimensão da crise que estava envolvendo a vida dele, porque até então ele tinha recursos, ele podia bancar, pagar, ele podia bancar para ter amigos, ele podia bancar para ter jantares maravilhosos, ele podia bancar tudo que poderia dar a ele, né, um posicionamento de relação humana com outro ser humano, ele poderia pagar,
Só que de repente, Deus fez com que todos os bens deles se esgotassem. Não por maldade, de maneira nenhuma, mas para que Deus pudesse tratar no âmago da questão que envolvia aquela decepção e aquela crise na vida daquele jovem. Então eu fico imaginando que aquela decepção, aquela crise que envolvia aquele jovem, ele precisava desse momento, deste alerta. Eu fico imaginando que como uma enfermidade vem sobre as nossas vidas, e uma das primeiras coisas que vem quando você está enfermo, vem um sinal, que é um sinal notório. Ninguém sabe o que é, vem um sinal, que é a febre, o estado febril. Algo está errado, é como se fosse um alerta. E aí o que vai acontecer, você vai ter que buscar, saber qual é a causa, o que está fazendo com que essa febre ali, ela desponte, então vai buscar o quê? A orientação de um profissional, de um médico. Não sai tomando remédio aí, como, autodidata, aplicando, tomando, não, procure um profissional competente. E aí o que acontece? Diz a palavra de Deus que esse momento da adversidade, da dor, a despeito de ser solitário, o caminho para o acerto, para o posicionamento, você precisa de ajuda, você precisa procurar ajuda de pessoas. E foi isso que aconteceu, ele estava ali, e no meio daquela crise, o que ele fez? Ele procurou, ele se agregou, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, diz assim, ele se agregou, ele se ajuntou aos cidadãos daquela terra, e o que aconteceu? Buscando auxílio, buscando ajuda. E o que eles fizeram? Vamos mandar ele para cuidar de porcos. E aí o que acontece? Ele recebeu essa incumbência de estar ali, cuidando, de um animal, que certamente eles davam a eles o resto das comidas, que eles comiam. E de repente, naquele momento, ele estava numa fome extrema, porque a crise estava chegando ali no momento, no ápice total da crise, que é aquele momento, meu amado irmão, que você está com fome, até um pão duro, um pão seco, se torna um manjar. Já sentiu isso? Nós já passamos por um momento de que a gente ia comer alguma coisa, lá na África, a gente não tinha no momento, não porque nós não tínhamos condições de adquirir o produto ali, mas nós não tínhamos, e aí nos ofereceram um pão, e não era um pão dessas panificadoras maravilhosas que nós temos aqui em Santos, mas aquele pão ele caía como algo maravilhoso, e a gente abria aquela pasta de amendoim, porque era a única coisa que conservava nessas viagens de 2, 3 dias, e a gente passava aquela pastinha de amendoim, comia aquele pão maravilhoso, e aí, meio borrachudinho ele, mas era maravilhoso, meu amado irmão, era o manjar dos céus. Então, na hora da adversidade, da dificuldade, todo amargo se torna doce, e aí Deus começa a tratar conosco, Deus começa a tratar com aquele jovem, e diz a palavra de Deus que ele trouxe à memória o que podia dar esperança a ele. E diz a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 17 e 18, ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão, têm alimento, têm sustento, são tratados de uma maneira digna, e eu estou aqui passando uma vida, um miserê tremendo, E ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: pai, em primeiro lugar, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, porque o pecado em primeiro lugar é afronta contra Deus, depois é contra pessoas, é contra o ser humano que está do teu lado. Por isso que nós temos a cruz aponta para os céus, de um relacionamento com Deus, mas aponta de uma forma horizontal, no relacionamento com o teu irmão. Então o cristianismo é isso, é vivência, ligação com Deus, mas você não pode viver isento do teu irmão, de acertos, de perdão, de comunhão, de estar juntos, de estar compartilhando. E ele falou assim:
vou voltar para a casa do meu pai. E eu quero dizer para você, tem um particular com Deus, como muitas pessoas dizem, outros irmãos, irmão, tem um particular com Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, tem um momento de oração, fale com Deus, fala aquilo que está no teu coração, pare de tentar comandar a tua vida, deixa Deus dirigir, orientar a tua vida. E lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, de 7 a 9, diz assim, Deus dizendo, é Deus falando, eu vou restaurar, eu vou edificar, eu vou purificar o meu povo de todo o seu pecado. E a palavra de Deus assim, eu vou perdoar, Jerusalém me servirá de louvor e glória entre todas as nações que ouvirem todo o bem que eu faço. Então, no meio da adversidade, Deus está agindo, Deus está operando de uma maneira tão eficaz, meu amado irmão. E lá em Jeremias mesmo, no capítulo 33, no verso 10 a 13, o Senhor diz assim, neste lugar, que aparentemente é um lugar de crise, decepção, de luta, eles estavam vivendo ali um momento do cativeiro babilônico, onde eles tinham sido levados cativos pelo rei da Babilônia, para aquele momento, onde eles estavam ali sendo tratados por Deus, porque o momento da crise também é um momento de tratamento de Deus, é o momento do agir de Deus, e o Senhor diz assim, neste lugar ainda se ouvirá a voz de júbilo, no meio da crise ainda se ouvirá a voz de júbilo, ainda se ouvirá o grito ecoante, meu amado irmão. Eu quero que você entenda, a crise não é um momento que Deus usa para nos deixar estagnados, parados de maneira nenhuma, é um momento que Deus faz com que nós caminhemos, saiamos da zona de conforto, daquilo que muitas vezes está nos aprisionando numa vida cristã, tão parada, tão rotineira, mas aí Deus falou, não, ele precisa tomar um posicionamento, seja na área da família, seja na área das finanças. E aí a crise vem também na área financeira. Para quê? Para que você pare e veja no que você está gastando, e Deus vai te dar a orientação devida, meu amado irmão. Durante anos gastou de uma maneira indevida, quer que Deus em 2 orações resolva tudo. Meu irmão, planeje, tenta se acertar. Eu lembro que no momento de dificuldade que nós estávamos passando, e aí eu perdi minha carteira, e juntamente com a minha carteira foi os cartões de crédito. O que eu fiz? Eu tinha decidido, roubaram a carteira e os cartões de crédito eu tinha tirado dentro da carteira, e quando a carteira foi roubada com os documentos sumido, eu falei, Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esses cartões de crédito, eu vou liquidar essa dívida que eu tenho. Aí você para e pensa, então o cartão de crédito é do diabo. Não é do diabo, meu irmão, eu tenho ele de volta, eu voltei a tê-los. Mas naquele momento Deus falou assim, é momento de você reestruturar a tua vida financeira. E aí o que aconteceu, meu amado irmão? Eu comecei a juntar tudo aquilo que eu tinha, que fazer, e pagava com dinheiro, ou pagava com cartão de débito, e aí eu fui organizando. Ia comprava aquilo que era devido, e nós não estávamos vivendo este momento que o Brasil está vivendo, porque neste momento eu faço com maior facilidade. Ontem eu fui na feira perto de casa, aqui no Canal 2, e eu fui, moço, dá uma cebola, peguei uma cebola, eu vou comprar 2, 3, vai acabar estragando, e aí você, eu comprar um monte, estraga, e aí o que acontece? Você é lesado, e é roubado, saqueado, em coisas tão mínimas. Então, deixa Deus te orientar. Peguei uma cebola, peguei lá 2 coisinhas, e pus, o cara pesou. Eu falei, não estou nem aí, eu vou, se é 2, vou pegar, e sair fazendo a feira assim. E é engraçado porque essa cultura de feira é uma cultura muito nossa, santista, E eu tinha perdido isso há muito tempo. Eu voltei e resgatei isso nas minhas memórias, da minha vida, agora há 4 anos para cá. Mas é gostoso porque você passa a entrar nesse ritmo onde você vai e compra. E aquilo que acontece, tudo que a gente está comprando, a gente está consumindo durante a semana, não está estragando.
E aí o diabo, o que ele faz? Ele faz com que você entre numa vida de consumismo inesgotável, e aí o que acontece? Ele vai saqueando, vai roubando, vai tirando da sua vida. E aí a palavra de Deus é muito clara, ele diz assim, no momento da crise, no momento da dificuldade, ele diz assim, eu vou buscar ajuda, eu vou voltar à casa do meu pai. Então o crescimento, ele implica nesse momento de correção, de mudança de rumo, de direção na nossa vida, né? E aí o que acontece? Nós temos que assumir um posicionamento correto, de voltarmos, né, ao caminho certo, ao caminho que Deus quer nos dirigir. Lá no capítulo de Hebreus, capítulo 12, no versos 5 e 6, o Senhor diz assim, na carta aos Hebreus, assim, estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando por ele é reprovado, porque ele corrige a quem ama e disciplina o filho a quem recebe. Então Deus está no meio da crise, no meio da adversidade, corrigindo, orientando, porque Ele está te levando ao momento do, fazer o quê? É o momento da cura, momento da restauração, que é o momento final para nós finalizarmos esse momento, que é o momento que nós estamos falando dessa família, que estava passando por esse momento de decepções, de crise, mas tem o estágio final, que é o estágio da cura. Lá em Jeremias 32:6, o caminho da cura através da crise. Diz assim: eis que trarei saúde a ela, e cura, e os sarareis, e lhes revelarei abundância de paz e de segurança. Deus está promovendo, eu creio, nos nossos dias, no seio da igreja, não só aqui a igreja a qual nós estamos inseridos, a Igreja Cristo Resposta, mas no seio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dias atuais, este momento de cura, este momento de restauração, este momento que eu vejo como é um tempo de clamor, é um tempo de oração, é um tempo de arrependimento, um tempo de mudança, e a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas que você não sabes. E aí o profeta Isaías também, convivendo no momento também do tratar de Deus, e ele diz lá em Isaías 41:17, 18, diz assim, que os aflitos e os necessitados, eles buscam águas e não as há, e a sua língua se seca, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. E o Senhor diz assim: eu vou abrir rios nos altos desnudos, eu vou abrir fontes no meio dos vales, e eu vou tornar o deserto em açudes, e eu vou tornar a terra seca em mananciais. Quando Deus está dizendo isso através da boca do profeta Isaías, 700 anos antes da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, ele estava falando dessa abundância de águas que o Senhor estaria trazendo. Essa abundância de águas fala dessa abundância do agir da palavra de Deus, que o Senhor diz assim: limpa-nos com a tua palavra é verdade, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Isaías 41:20 diz assim: para que todos vejam, para que todos considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor o fez. Hoje, meu amado irmão, é este tempo do agir sobrenatural de Deus, trazendo cura, não uma cura superficial, como Jeremias lá no capítulo 6, no verso de número, Jeremias 6 diz assim, Jeremias 6,14, que o povo estava sendo curado de uma forma superficial, o povo estava sendo curado só de uma maneira paliativa. Não, Deus quer ir no profundo dos corações, trazendo restauração, trazendo cura. E para que haja esse caminho de cura, é um caminho também de perseverança, de perseverarmos, não pararmos em meio ao momento de adversidade. Tiago 1, 2 e 3 assim: ao passar por várias provações da fé produzirá perseverança, que associada a uma ação completa, irá nos tornar perfeitos e nada
deficientes. Toda essa ação da provação, toda essa ação da crise, da adversidade, vai fazer com que nós tenhamos uma ação completa sobre as nossas vidas. E essa ação completa nas nossas vidas vai nos tornar o que? Perfeitos, diz a palavra de Deus, e nada de deficiente. E Tiago 1,12 diz assim: mais do que feliz é o homem que persevera, né? Persevera de que maneira? Suporta com perseverança a provação. Então, no momento da crise, seja perseverante em crer. O caminho da crise pode ser um caminho de ensinamento, um caminho do Deus agir de uma maneira tremenda, mas um caminho que você tem que perseverar nessa caminhada. Para finalizarmos, Tiago 1,19 diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. No meio da crise, o caminho também é um caminho de aprendizado. E esse caminho de aprendizado vai fazer você aprender algo importante na nossa caminhada cristã: ouvir a Deus. Seja o quê? Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque eu sei, talvez neste momento de crise, neste momento de adversidade, você não tem parado para ouvir o que Deus está falando. Eu creio que nessa noite, Deus falou com corações aqui, falou com vidas aqui nessa noite. E eu quero orar com você neste momento. Eu quero apresentar a sua vida neste momento, porque eu creio que o Senhor pode fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Como lidar com a crise, com as decepções da vida, como lidar? Tenha esse eixo do comando, saiba enfrentar as decepções sem sair deste eixo do comando de Deus. Aprenda que no meio da crise, Deus está te ensinando, está te orientando. Aprenda que no meio da crise, o Senhor está trabalhando não só na sua vida, como trabalhou na vida do filho pródigo, mas também estava trabalhando na vida de outras pessoas, na vida do seu pai, na vida do seu irmão que ficou lá naquela casa. Deus estava trabalhando em outras vidas. Da mesma forma, a crise vem e ela tenta vir sobre o seio da família, e veio sobre o seio dessa família, porque Deus queria agir, Deus queria atuar na vida daquela família. Eu quero orar com você nessa noite. Você que está passando por um momento de adversidade no seio da sua família, eu quero que você fique em pé aí no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero me apresentar neste momento como intercessor, orando, intercedendo pela sua vida, neste momento. Eu não sei o que está atingindo você e a sua família no meio dessa crise, mas tenha no teu coração que Deus tem ensinamentos tremendos. Que Deus tem ensinamentos tremendos em meio às crises, às decepções que porventura nós estejamos passando. Deus tem o controle, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle sobre essa situação que está sobre a sua vida. À medida que eu estudava essa semana esse texto, o Senhor falou comigo de uma maneira muito clara. O Senhor disse a mim, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel 37, o Senhor disse para mim: profetiza sobre os ossos secos, para que haja um mover sobrenatural. Mas para que tudo isso ocorra, houve necessidade de um posicionamento do profeta Ezequiel. E da mesma forma eu estou aqui neste momento, diante de Deus, diante dessa igreja, dizendo: no momento dessa crise, no momento dessa decepção, eu estou profetizando sobre a sua vida um mover sobrenatural de Deus.
como o Senhor estava movendo ali naquele momento que o profeta Ezequiel estava vivendo. E ele diz: profetiza, e ele profetizou. E começou a acontecer coisas tremendas. E aqueles ossos começaram a se movimentarem, e aqueles ossos começaram a se juntar osso com osso, e começaram a ter tendões, e começou a ter carne sobre aqueles ossos, e começou a ter uma forma de vida. E no meio dessa crise, Deus está formatando algo novo na sua vida. E quando Ele formatar algo novo sobre a sua vida, Ele vai profetizar. E Ele manda o profeta Ezequiel: profetiza agora, profetiza o Espírito. E ele profetizou e disse: Espírito que vem dos quatro cantos, venha e traz vida. E ao fazer isso, em Ezequiel, no capítulo 37, no verso 9, diz a palavra de Deus, que o Espírito entrou naquele corpo inerte, e algo começou a acontecer, e se levantou um exército, e Deus vai levantar um exército sobre este momento de crise. Deus vai levantar um exército que caminha com autoridade, com poder, e coisas sobrenaturais ocorrerão na tua família, na tua casa, de uma maneira tão especial. Eu profetizo um tempo de cura, um tempo do mover sobrenatural de Deus, que aquilo que tem vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que tem trazido ao seu coração tristeza, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o comando. Ele é Senhor Supremo, Ele é Senhor Supremo sobre a sua vida, sobre a sua casa. E da mesma forma ocorreu na vida daquela família, da família do filho pródigo. Aquele filho chegou de volta à sua casa, e diz a palavra de Deus, que o pai, ao vê-lo chegando de longe, ele reconheceu, e Deus reconhece, ainda que toda situação de adversidade tirou a forma de vida do teu caminhar com Deus. Ele diz: retire essas roupas imundas, retire essas roupas indevidas, coloque roupas novas, coloque roupas novas. É o tempo de algo novo sobre a tua vida, é tempo de algo novo sobre a tua casa. Profetiza, profetiza sobre a tua casa um tempo de mudança, um tempo de cura, um tempo da intervenção sobrenatural de Deus, e algo sobrenatural estará acontecendo. Eu creio na ação sobrenatural, deste Deus que é poderoso, desse Deus que opera com poder e com autoridade, e toda resistência contrária vai bater em retirada. Todo estado, aquele estágio de estagnação que tem parado, tem te amarrado, tem impedido o teu caminhar, meu irmão, é tempo de levantarmos como um exército. E Deus levanta como um exército a tua família. Um tempo do mover. Remanai torre cacharamaya, retucharamaya. É um tempo de cura, é um tempo do mover sobrenatural, é um tempo de algo novo, do mover sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, eu gostaria que agora, ao teu lugar, você falasse com Deus, você apresentasse diante de Deus todo este momento, que é um momento de crise, é um momento de decepção, é um momento que tem tentado assolar a tua vida, para impedir a tua caminhada. Mas Deus
torna algo novo, começa algo novo, algo novo, algo novo, algo que vai fazer com que a tua família esteja unida mais e mais. Bata em retirada, vai bater em retirada todo espírito de engano, vai bater em retirada todo espírito de confusão, vai bater em retirada todo espírito de divisão, vai bater em retirada todo espírito de enfermidade, e curas vão ocorrer, feridas vão ser limpas, feridas vão ser restauradas, vão ser cicatrizadas de uma maneira tremenda. A marca pode ainda estar sendo visível, mas a cura quando vem, deixa apenas uma marca na ferida, mas a limpeza, a restauração ocorre, e é isso que Deus está fazendo, e é isso que Deus começa a fazer de uma maneira tão especial na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. E eu gostaria de orar com você que está aqui nessa noite, você que tem nos ouvido, e você que está aqui, meu amado irmão, é tempo de salvação. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, se posicione. Eu quero que você se posicione diante de Deus, se coloque diante de Deus. Deus, eu quero te receber, eu quero ter o Senhor como meu Senhor, meu Salvador, e é tempo de salvação. Repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu nesta noite me coloco diante do Senhor, coloca a minha vida, coloca a minha família diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor esteja no comando da minha vida. Quantos momentos de decepção que eu já passei, mas neste momento eu peço que o Senhor venha como o Senhor supremo sobre a minha vida, sobre a minha casa, porque agindo Deus o Senhor, ninguém tem o poder de impedir. Deus, escreve o meu nome no livro da vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus.